Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Não adianta nada. Vai inundar do mesmo jeito. 8 horas e 45 minutos, você está na Rádio Star News Santos, Rádio Star News que traz informações. Agora há pouco você viu direto de Porto Alegre a correspondente da Rede Max Cash aqui na Rádio Star News falando das informações desta manhã de terça-feira lá do Rio Grande do Sul, onde a previsão para o meio de semana, principalmente mais final de semana, é de mais chuvas, né? As águas vão baixando na capital porto-alegrense, porém a Lagoa dos Patos segue subindo, e isso é um problema considerável. A gente vai falar aí também de informações ao longo do programa também, né? Lembrando que o programa está começando nesta terça-feira, 21 de maio, Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e Desenvolvimento, também Dia da Língua Nacional. Então, bom dia para você que está acompanhando em várias formas. Depois eu falo para você as formas que você ouve, nos assiste, nos vê diariamente aqui pela Rádio Star News Santos, além do YouTube, Facebook, nosso site, as principais plataformas de rádio do mundo, nós estamos lá. Mandar um abraço especial também aos amigos da Rádio Metropolitana de Cambé, no estado do Paraná. Ontem também mandando informações de lá, em relação ao que está acontecendo também já em Santa Catarina, que já tem mais de 964 pessoas desabrigadas por conta de enchentes lá, já no domingo, no final de semana, e muita preocupação também em relação a isso. Mas estamos começando o programa às 8 horas e 47 minutos, com os destaques dessa manhã. Em primeiro lugar, Virgínia, bom dia. Já passo para os nossos ouvintes, nosso WhatsApp aqui da Rádio Star News, para que o pessoal possa enviar também as suas sugestões de pauta e participe conosco, como faz diariamente. É 13-998-058709, repetindo, 13-998-058709. É isso aí, para que você possa participar conosco. E veja que nem toda tragédia traz para as pessoas a melhor sensação, o melhor sentimento. Mercosul aumentou o preço do arroz em até 30% após o governo anunciar o leilão. Resultado, o ministro Fávaro cancelou, né, o que seria um leilão para a compra de mais de 100 mil toneladas de arroz. Olhe, a tragédia parece que não ensina ninguém, né? E com isso, as 100 mil toneladas não serão compradas aqui do Mercosul. O governo brasileiro diz que vai procurar em outros mercados internacionais um arroz com preço mais justo, um preço de mercado e não um preço com aumento de 30%. Às 8 horas e 48 minutos, deixa eu pegar o bom dia aqui do nosso convidado, já está por aqui, trabalha muito, com certeza deu uma brechinha na sua agenda e veio para atender o nosso convite e também a participação dos nossos ouvintes, como nosso querido Luiz Plácido, lá em Portugal, sempre ávido pelas informações da Querida Santos, onde ele um dia diz que vai voltar a morar. Ele que mora lá em Portugal, ele mora em Coimbra e gosta muito da nossa cidade. Bom dia, secretário Wagner Ramos, secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos da nossa querida cidade de Santos, que, como 43 municípios, devem estar aí muito preocupados aqui, a região, Vale do Paraíba, Litoral Norte, porque há a previsão de que no final de semana muitas chuvas virão aqui para a Baixada Santista. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia, Virgínia, bom dia, Eduardo. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês e poder aí acompanhar com todos aí essas discussões, não só do que está acontecendo em Rio Grande do Sul, mas as preocupações até do próprio município, daquilo que a gente tem que fazer de intervenções para evitar acidentes ou casos como aqueles que lá aconteceram. Bom dia. Bom dia. Secretário, é claro que não existe cidade nenhuma no mundo pronta. A gente pode dizer que existem cidades que avançam mais, cidades que trabalham mais nesse sentido. Santos, até em relação às enchentes, eu acredito que tem avançado muito nos últimos anos, perto dos acontecidos, mas um estudo, não sei se o secretário tomou conhecimento, antes de a gente ir para o intervalo, já deixar essa questão, porque vários ouvintes do Sul mandam um abraço para o Bento, em Florianópolis, para o nosso querido Arthur em Itajaí, chovendo ontem lá muito forte, pessoal de Navegantes, pessoal do Paraná, ontem o nosso Emerson aqui, muita gente de lá, né? Também o Davi do Rio de Janeiro, Davi Colantoni do Rio de Janeiro, dizendo que o Rio de Janeiro, no final de semana, não teve chuvas, mas teve a ressaca que inundou várias áreas do Rio de Janeiro, praticamente 3 metros de altura. Agora, secretário,
43% dos municípios do Brasil dizem não ter preparo para eventos climáticos, como que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. São aqueles efeitos climáticos. Aponta, inclusive, uma entidade, estudos, que 2.299 municípios afirmam que o principal motivo é a falta de recursos financeiros para, eventualmente, fazer as suas obras. Foram ouvidos 3.590 municípios brasileiros. Na pesquisa, o estudo realizado pelo CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, os dados da entidade reunidos criam impacto de possíveis desastres em vários pontos do país. Nos últimos 11 anos, foram compilados vários problemas de enchentes no país, em vários pontos, e definiu-se realmente que 43% não estão preparados, e o que eles alegam? Falta de recursos. Eu posso acrescentar, secretário, que além da falta de recursos, planejamento, projetos que possam definir melhorias para isso? Ontem, inclusive, eu vi um programa da TV sobre essas alegações dos municípios que não estão preparados para esse tipo de ocorrências de defesa civil, preocupações de alterações climáticas. E aí percebi também nesse programa que os municípios alegam que não têm os recursos, e quando solicitam os recursos, o governo federal não os encaminha para que sejam feitas essas atividades. Mas eu entendo também que o governo federal fala que os municípios não apresentam propostas técnicas. Exato. Eu entendo o seguinte, Eduardo, eu acho que o que acontece como base é que os municípios não estão preparados para elaborar projetos. Não existem projetos prontos. Não tem aquela gaveta de projetos para submeter a uma aprovação e obter o recurso. Os municípios aqui da Baixada Santista, por exemplo, eu entendo que a maior parte deles não tem condição de elaborar, não tem técnicos suficientes, não tem projetos para isso. Eu vou te dizer o que eu sinto como secretário de Infraestrutura. Hoje, a lei de licitações, a 1433, ela entende o seguinte, que você, para elaborar uma licitação, você tem que apresentar não só mais o projeto básico. Sim. Você tem que apresentar o projeto executivo. O que acontece? Muitas das vezes, para você fazer um projeto executivo, isso tem um custo. Sim. Porque você tem que fazer topografia, sondagem, tem que fazer levantamentos técnicos, tem que elaborar o projeto. Muitas vezes, contratar um consultor para aquela execução do projeto. Então, vamos pegar o exemplo da região do Gonzaga. Nós temos aí um processo que nós estamos discutindo a questão de alagamentos de vias do Gonzaga e que nós temos que contratar o projeto para a elaboração disso. Ele custa algo em torno, pela avaliação que nós fizemos, algo em torno de 1,5 milhão a 2 milhões só o projeto. Então, você imagina para um município o que é dificultoso você conseguir, primeiro, o recurso financeiro para elaborar o projeto e depois você abrir a licitação para a execução daquela obra, que vai custar pelo menos aí uns 10 milhões ou mais para fazer aquela obra lá, muitas vezes até mais. Então, mortes naquela época, né? Acho que foram 5, eu não lembro agora se foram 5 ou 8. E decorrente dessas mortes, e no Guarujá, então, nem se fala, foi muito mais. Agora já foram mais. E então você entende que lá daquele momento em diante a gente parou e a gente precisa fazer alguma coisa para resolver essas questões das encostas. Exato. Temos que retirar aquelas pessoas que lá estão, e esse é um outro fator importante. Nós temos que, sim, e assim como no Rio Grande do Sul, eu entendo que várias daquelas, eu vou mudar até um pouco de assunto, mas eu entendo que várias daquelas regiões lá não são propícias para a ocupação humana. Exato, eu ia lhe perguntar isso, essa habitação em locais que são muito próximos às várzeas de rios, encostas de morros, que facilitam, numa grande intensidade de água, como foi a chuva, o desmoronamento, desbarrancamento e o alagamento. Então, Eduardo, você entende, pensa o seguinte, então vai lá o governador do Rio Grande do Sul e reconstrói as cidades que foram destruídas por aquelas enchentes. Eu entendo que não cabe, isso não é pertinente. Então, nós temos que ter um planejamento. As cidades precisam ser planejadas. Você precisa ter um entendimento daquilo que é bom estar ou não estar. Wagner, posso te fazer um adendo? E aqui é importante a sua fala, já mandando um abraço ao Antônio do Guarujá, parabenizando.
E o Antônio diz aqui, né, lamentando, ontem foi encontrado o corpo do Luca Romano, policial militar que estava sumido há mais de 30 dias. É aquilo, Antônio, a gente já havia conversado até em off, você me manda muitas mensagens, até no final de semana a gente troca ideia, conversa. É aquilo, existe um tribunal do crime, não é o tema do programa hoje. Vejo só um lado, pela solicitação do seu pai, o sofrimento da família, de encontrar o corpo, como disse, para poder velar o filho, mas há de ser feito ali um breve pensamento junto com as autoridades, que está sendo feito em termos de segurança pública. Tivemos uma operação gigantesca e ela não resolveu muita coisa. Ela trouxe apenas um número maior de mortes. Então, precisamos refletir sobre isso. Mas, Antônio, bom dia, um abraço para o Roberto, também para o Siqueira estar aí com você, a dona Amanda, né? E também a dona Patrícia, esposas, tomam sempre café aí. Ele diz, sou aposentado, mas estou sempre ligado e antenado. Obrigado, bom dia pela Rádio Star News. Mas, ô Wagner, eu vou pegar um exemplo aqui. O prefeito de Canoas, ao lado do seu secretário de obras, disse o seguinte: 3 bairros não existiram mais na minha cidade. Muita gente caiu, vou usar um termo popular, de pau no prefeito. Eu entendi que ele foi muito prudente, muito sensível àquilo, porque ele disse o seguinte: eu não estava aqui quando esses bairros foram habitados. Eu não era prefeito. E ele falou, existem muitas áreas que foram habitadas de forma irregular, foram terrenos que foram invadidos depois, por um jeito ou outro, ele disse, até usou o termo, um arranjo foi feito e as pessoas lá ficaram. Resumindo, parece que passou um tsunami, elas não pararam em pé, nenhuma construção. Então, ele disse, posso não ser agora uma pessoa que vai ser agradável a ninguém, mas eu não quero ser agradável, eu quero ser responsável, Wagner. Essa atitude foi idêntica àquilo que a gente enfrentou na época dos escorregamentos e mortes que aconteceram nos morros. Nós tivemos que fazer a remoção de mais de 250 moradias. Exato. Essas demolições aconteceram, fizemos aí um trabalho árduo feito pelas regionais. A Regional dos Morros, por exemplo, teve um sofrimento bem razoável, técnicos da prefeitura, inclusive nas operações de demolição, bom dia, Santana, inclusive nas demolições dessas edificações, muitos técnicos da prefeitura foram ameaçados. Tá? Foi um momento dramático para todos nós, mas a gente entendeu que lá a gente não podia manter essas pessoas. E esse momento que o prefeito de Canoas deve estar passando, eu diria que em escala ele tem uma preocupação muito maior, porque imagino que um bairro lá deve ter muito mais moradias e o pertencimento das pessoas. No caso dos morros, para você entender, muitos daqueles terrenos não pertencem àquelas pessoas. Elas pagam aluguel de chão. Várias áreas dos morros pertencem a poucas pessoas. Tá? E essas pessoas pagam aluguel. Então, no caso de Canoas, eu entendo o seguinte, muito provavelmente essas pessoas têm os seus lotes, elas têm escrituras daqueles lotes, e se elas perderem aquelas áreas onde elas habitam hoje, que tipo de compensação elas vão ter? Por quê? Porque em algum momento no passado alguém vendeu um loteamento naquele local. Exato. Então, eu entendo que essas pessoas elas estão ocupando áreas de risco, elas vão ser relocadas, como o prefeito de Canoas está informando, mas quem vai pagar pela indenização delas terem pago por aquele lote, acreditarem que o futuro das suas vidas seria naquele bairro, e quem vai pagar por isso? Eu antes de ir para o intervalo, saudar aqui o nosso Marcos Santana na correria também do dia a dia, muito bem colocado pelo secretário Wagner Ramos, só também citando, o prefeito disse que era responsabilidade agora do município, ele disse, não vou fazer meia-culpa, porque se deixaram, hoje eu sou prefeito. Eu não era, mas hoje eu sou. Então, vamos ter que comprar novas áreas e realocar. Essa palavra que você usou, perfeito, Wagner. Relocá-las para lá. O custo é do município. O custo vai ter que ser bancado ou pelo município, ou pelo governo federal, ou pelo governo estadual, que vão ter que nos ajudar. Mas eu não me permito imaginar colocar essas pessoas lá de novo. Muito bem lembrado pelo Wagner, porque tem um custo. Se deixaram elas morarem lá e deram lá a documentação... Acreditaram nisso? Exato. Elas foram levadas a acreditar. Então, elas são vítimas. Elas não são as causadoras disso, elas são as vítimas. Arroio do Meio, Eldorado do Sul, Mussum parece que é uma bomba, né? Mas a gente vai pegar o bom dia aqui do nosso querido Marcos Santana, com certeza na correria também brilhante profissional, correndo atrás aí. Mas, Marco, bom dia. Terça-feira com cara de chuva, as notícias vão chegando, não são tão boas. Veja que
tristeza de muitos, alegria de alguns. A especulação do arroz, eu dizia aqui na abertura para o secretário, 30% de majoração no arroz. E aí a gente percebe, né? Existem boas pessoas, mas também existem más pessoas num momento como esse. Bom dia. Bom dia, Eduardo Lucas. Primeiro, quero pedir desculpas ao atraso aqui. Eu perdi a hora, mas não é porque eu estava dormindo, não, viu? Eu acabei fazendo uma outra tarefa aí que me se estendeu até um pouco mais do que o horário previsto. Eu já peço minhas desculpas aqui, porque é sempre um prazer. Como eu não sou padre, não vou lhe perdoar, né? Mas não tem problema não, né? Pelo menos o cafezinho você vai me servir daqui a pouco, você, né? Eu vou dizer o que café aqui, o Marco tem crédito. No teu crédito a gente desconta. Tá certo, meia xícara de café. Então, não, brincadeira. O Marco, a gente sabe da correria, mas é importante, né, Marco? A gente está com o secretário Wagner Ramos hoje aqui, vamos falar muito da cidade, uma cidade que vem procurando se preparar, e vale lembrar também, né, tem uma notícia bastante alvissareira, né, em relação à informação. Não, o secretário não precisa nem chegar para cá, não. É só. Viu, secretário? A gente vai para o intervalo, mas muita gente perguntando em relação às enchentes da entrada da cidade. Me parece que tem uma luz muito boa no fim do túnel. Sim, duas. E a gente vai falar a respeito disso na volta do intervalo, mas o Marco quer fazer uma colocação. Só aí você viu um café com açúcar para o Marco. Uma pequena colocação com relação a essas Diga, tragédias naturais. Evidentemente, a força da natureza ela é implacável. Sem dúvida. E a gente não pode pensar em tirar, em ver algum lado positivo de uma tragédia. Milhares de pessoas estão desabrigadas, mais de uma centena perderam a vida, os prejuízos materiais são incalculáveis. Então, não dá para a gente falar nada de que vai tirar uma coisa boa. Não, o que a gente pode tirar são aprendizados dessa tragédia. E acho que entre os principais aprendizados é que cada vez mais nós temos que planejar a ocupação urbana das cidades, né? Porque muitas dessas residências elas estavam ocupando áreas de risco e também áreas que naturalmente no passado eram ocupadas eram leitos de rio. Então, as pessoas estavam, na verdade, no local inadequado. Muitas dessas ocupações foram incentivadas por políticos, né? Políticos em busca de votos ali, fazem vista grossa, o poder público local não fiscaliza, né? E esse problema acaba tendo proporções cada vez maiores, e a gente só vê a gravidade dessas ocupações irregulares quando realmente acontece uma tragédia. Não é uma situação isolada no Rio Grande do Sul, vários outros centros urbanos pelo país afora têm ocupações irregulares, então é fundamental que o ensinamento, um dos ensinamentos dessa tragédia seja esse, né, de que as cidades elas precisam ser melhor planejadas na sua ocupação urbana. O que é curioso, antes do intervalo, e o Wagner vai ficar, inclusive, pensando nisso, porque é um especialista da área, é o nosso secretário, a gente diz da impermeabilização das áreas urbanas, como acontece aqui em centros urbanos como Santos. Você tem pouca área verde, porque você não tem espaço, né? Agora, você está falando de um estado onde grande parte do acidente que aconteceu era em locais com muita área verde, com muita mata, com o problema dos rios, a concentração. E eu tenho aqui também, né, especialista aponta que a ampliação da BR-116 pode ter facilitado enchentes no estado, porque parte da estrada ela ficou obstruída, né? Então você tinha muita água desse lado. Por quê? Houve uma elevação do nível dessa pista, a duplicação, consequentemente criou-se uma barragem ali. A água não passou. E onde ela transpôs a estrada, ela levou a estrada também. Mas nós vamos comentar isso, vamos falar muito de Santos, as obras estão acontecendo, várias obras importantes. Tem-se o temor aqui da Baixada Santista, porque no domingo eu fiquei até abismado, não sei se o secretário, se o Marco puder observar, eu vou dar a fonte, eu assistindo a Globo News à noite, e segundo institutos de pesquisa e que elaboram vários estudos sobre catástrofes e acidentes climatológicos, né, 4 regiões brasileiras estão na observação desses institutos. São Rio Grande do Sul, que já está sofrendo, não precisa nem falar, o Vale do Itajaí em Santa Catarina, a grande metrópole de São Paulo e a Baixada Santista. Então, isso é algo que me chamou muita atenção, fiz alguns contatos, conversei com algumas pessoas, não estão errados. Vamos ter uma onda de muito calor e muita seca na região norte, muito Amazonas, mas muita água no sudeste, no sul, e pode comprometer muito isso. Então, muitas obras têm que ser feitas, consciência também daqueles que habitam aquela região, como descarte correto do lixo, não obstrução, e a gente até cita aqui, né, não posso fazer um paralelo da data,
mas um especialista da Universidade Federal do Rio Grande do Sul disse: se tivéssemos observado um estudo que data da década de 40 para 50, anos 55, 56, canais deveriam ter sido construídos ao longo, né, da serra, vindo pela Grande Porto Alegre, indo até o mar. E aí falou-se agora de uma abertura que poderia ser feita na Lagoa dos Patos, antecedendo a chegada dela ao mar, que é um canal de mais ou menos 700 metros. Mas especialistas dizem, não, isso pode ser pior ainda, porque você teria uma abertura para... Exatamente, para a entrada da água do mar. Tem que ter comporta. Exato. Que poderia, então, não largar aquele canal que tem uma... Para você ter ideia, mais ou menos, seria um pouquinho menos do que a entrada do canal do Porto Santos, que tem uns 800, 860 metros. Lá, na Lagoa dos Patos, quando chega lá no final, passando por Rio Grande e Pelotas, a saída para o mar é 700 metros. Mas fala-se uma abertura na Grande Rio Grande, ali, né? No Rio Grande, para abertura. Mas nós vamos ao nosso intervalo, em nome de Muniz Logística, Soluções em Comércio Exterior. Está aqui, ó. Foi um grande sucesso na Intermodal 2024. Se você quer importar e exportar, tem vários motivos, a partir dos próximos programas, né, Virgínia? Por que contratar o serviço da Imuniz? Vamos colocar na tela para você, com primazia, 25 anos de experiência. Então, acesse imunizlogistica.com.br. Tem esse QR Code aqui, ó. Acesse e você vai mergulhar num mar de informações sobre uma das empresas mais capacitadas com as certificações. Por exemplo, se você quer mandar medicamento lá para o Rio Grande do Sul, a Imuniz pode, pois ela tem a certificação da Anvisa, o que classifica uma empresa com potencial para isso. Também destacando forte vistorias automotivas, 9 endereços, Baixada Santista, Santos, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, com 3 endereços. Você também tem Santa Branca do Vale do Paraíba e Mogi das Cruzes, e também agora a unidade mais nova em Itaquera, São Paulo, na Avenida Itaquera. Também Engia Plus, construtora incorporadora, a qualidade faz a diferença, que tem, ó, 3 motivos para você procurar a Engia Plus. Porque o Mykonos está sendo entregue agora, últimas unidades para fazer negócio, o Ilha de Malta, que está sendo construído no Canal 5, no Mestre Cochrane, e o último lançamento agora, o Bali, na Prost de Souza, uma pequena rua que muita gente do interior falou, onde fica a Prost de Souza, Edu? Que eu não conheço em Santos, eu conheço tantas ruas. E eu expliquei, mostrei, e tem um vídeo que identifica onde é a Prost de Souza. Qualidade faz diferença também para quem? Para a Engelife, a caçulinha do grupo, que tem o Piazza Torino, na Conselheiro João Alfredo 363, quase esquina com Afonso Pena, já no Embaré. Acesso a tudo e um conceito Smart. O que é conceito Smart? São unidades menores, 38, 56 e 67 metros quadrados, mas com conforto, com lazer, 13 espaços de lazer e conveniência. E o que é melhor ainda, conforto, tudo montado para você, só vai montar os seus móveis na sua unidade, mas o condomínio é todo montado, com 13 espaços, com churrasqueiras, academia, piscina com raio de 25 metros e tudo mais, com work, pet place. A partir de 360 mil você faz negócio e fecha com a Caixa Econômica junto com a Engelife. Para o seu financiamento, só retoma o financiamento sem juros acrescidos a isso, só na entrega da sua unidade, no seu apartamento, pela Engelife. Então, isso é só para você, essa comunidade de morar em Santos. Também destacando a M. Rocha Contabilidade, são mais de 22 anos prestando o atendimento. E lembrando, hein, até 31 de maio, agora entrega do imposto de renda. Muita gente não entregou. Para a sua empresa, mudança da sua contabilidade, procure mrochacontabilidade.com.br. Virgínia, vamos ao rápido intervalo. Vamos tomar um café aqui na volta, muitos assuntos com o secretário Wagner Ramos, obras do Canal 1, obras em vários pontos da cidade, no centro da cidade. Nós temos aí uma notícia muito bacana, esperada por muita gente. Se o governo federal não vai fazer agora, mas me parece que a Prefeitura de Santos fez aí um acordo com uma empresa de logística que vai ajudar a elaborar isso. O Wagner vai explicar como vai funcionar isso, para que nós tenhamos aí, quem sabe, solucionado a entrada de Santos, né? E também mandar um aviso para o pessoal da Ecovias. Ontem foram mais de 70 ouvintes aqui que disseram, Eduardo, o que está acontecendo? Eu fui subir no final de semana, 3 túneis da Imigrantes sem iluminação, escuro, às escuras, roubo de cabos. Infelizmente, alô Ecovias, alô Polícia Militar, que faz ali o policiamento da rodovia, infelizmente estão sendo roubados os cabos. O que acontece na cidade está acontecendo na Imigrantes também, com o roubo de cabos. Eu vou intervalo e volto já para falar desse e outros assuntos para você aqui na cidade de Santos e também na Baixada. Como também o prefeito de São Vicente, Caio Amado, que preside o Condesb, diz que Santos, São Vicente e Guarujá, as cidades precisam de uma dragagem urgente para evitar enchentes. Eu quero saber do Wagner se isso realmente se reflete aí. Segundo informações, sim. Eu vou intervalo e volto já. Participação de Dininha Couto, bom dia, amigos. Também do Rogério Perim, lá de São Bernardo do Campo, um abraço a ele.
E o Maurício de Praia Grande dando bom dia, dizendo que Praia Grande precisa da volta do seu ex-prefeito. O prefeito é deputado. Ele disse aqui no programa, ele esteve aqui, que se precisar, Praia Grande pode contar com ele. Vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer também lá com a querida cidade de Praia Grande. Eu volto já. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Engeplus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Modo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Engeplus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/Bali. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Engeplus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Engeplus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Engeplus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Alô, bom dia para você, ô Amanda da Pão da Praia, mandando bom dia, obrigado pelo carinho, né?
parabenizando também Virgínia. Eu passo para a Virgínia aqui. Final de semana teve especial aí do Bon Jovi, ela curte muito Bon Jovi, acompanhou os 2 dias, hein, Virgínia? Sábado e domingo. Eu acompanhei também os 2 dias, até por necessidade aqui de ver se está tudo certo, mas tem novidades aí também. Em breve, mais novidades nos especiais da Rádio Star News, aos sábados, com reprises nos domingos, às 20 horas também. Deixa eu mandar um abraço para o Haroldo, lá em Jundiaí. Haroldo, você é uma figuraça, né? Carinho por nós aqui. Quando vir a Santos, você disse que tem um apartamento de família no bairro do Embaré, venha tomar um café com a gente aqui. O café já está pago e venha participar conosco aqui. Jundiaí, que é uma belíssima cidade. Ele disse que tem parentes do Rio Grande do Sul que perderam tudo, né? E que provavelmente não morem mais lá. Venham residir agora no interior de São Paulo. A família está se ajudando, né? Parabéns. Se vocês puderem ajudar, façam isso, porque muita gente vai ficar sem nada, né? E aí fica a missão aí para as autoridades do governo federal, do governo estadual e os municípios, né? Dentro do possível, que a gente sabe também o município tem os braços curtos muitas vezes, né, Wagner? Mas, por exemplo, nossa região aqui, eu lembro que o Onias, comandante Onias da Defesa Civil, quando esteve aqui, falou: Eduardo, graças a Deus para nós, mas infelizmente não para o litoral norte, aquelas chuvas que caíram lá eram esperadas para a Baixada Santista com grande potencial. Caíram também, mas graças a Deus foram mais para lá. Muito menor e foram parar no litoral norte e veja o que aconteceu. Caso tivessem caído aqui, com certeza nós temos muitos problemas. Porque, exato, e numa obra que com uma intensidade daquela, você pode até ter uma melhora desse aproveitamento dessa água para a vinda, mas ficou difícil. Agora, a entrada de Santos, quando a gente fala em entrar numa cidade, é o cartão postal, né? Você tem aquele belo viaduto, bela obra, mas tem ali uma pedrinha no sapato seu, eu sei disso, já conversei, não me conhecia pessoalmente, mas ouvi na entrega lá da entrada de Santos, você dizendo: não está feito, não está completo, não me sinto satisfeito, né? E agora a Prefeitura de Santos assinou um termo que deverá colocar o fim a esses alagamentos no Saboá. Cooperação entre a administração e a MRS Logística servirá para a execução das obras de canalização. É Rio dos Lenheiros, é isso? Rio Lenheiros. Lenheiros, né? Ou Rio Sabó. Pronto, Rio Sabó, que aí o pessoal vai conhecer melhor. E o prefeito Rogério Santos ressaltou a importância da assinatura desse termo de cooperação, importante citar, para esta obra sair do papel definitivamente. Porque a prefeitura fez a sua parte, mas fez o viaduto, a obra trouxe mais enchentes. Não é bem assim, Wagner. Ainda faltam coisas. Explique aí para os nossos ouvintes espectadores. Bom, são 2 assuntos distintos em locais diferentes. Pois não. Um deles é a travessia da linha férrea, ali em frente ali o Rio Lenheiros, mais perto ali do conjunto do Sabó, né, o Atier Jorge Cury. Tem um córrego ali que começa na área do morro e percorre ali por baixo da Martins Fontes. Sim. Quando a gente fez a obra da entrada de Santos, nós fizemos um pontilhão com cerca de 12 metros de largura para a passagem dessas águas que vêm dali da área do bairro e devem prosseguir por baixo da linha férrea. O que aconteceu? Desde muitos anos atrás, a gente sempre discutindo principalmente antes, ali com a Rede Ferroviária Federal, não se conseguia convencer a Rede Ferroviária de que se deveria fazer a travessia das linhas férreas. Pois não. Quando veio a concessão para a MRS, nós novamente começamos a abordar esse assunto. E aí, na execução do projeto da entrada de Santos e também com as obras previstas para fazer os bombeamentos de drenagens ali da região, nós tínhamos que fazer a travessia de qualquer forma da linha férrea. Ora, ali embaixo da linha férrea, são várias linhas, ali, se não me engano, são 9 linhas ferroviárias que passam ali naquele trecho, nós temos 2 tubos de 1,20 m passando por baixo deles. Tá? Esses 2 tubos são paralelos. E eles levam toda a água do Sabó, do Morro do Sabó, que desce aquela encosta toda do Morro do Sabó, e passam por esses 2 tubinhos de 1,20 m. O que acontece? A água não tem vazão. Então, o bairro do Sabó ele sofre inundações, a Martins Fontes fica inundada, nós ficamos com a entrada de Santos em 2 trechos distintos inundados, e esse trecho, principalmente ali em frente ao Sabó, por muitas vezes, em chuvas torrenciais, acabou inundando e bloqueando todo o acesso da cidade de Santos. Quando foi em 2018, o prefeito Paulo Alexandre pediu que a gente apresentasse em Brasília
um projeto dessa situação para que pudesse fazer a condução das águas de forma adequada por baixo da linha férrea. E lá fomos nós, e o Paulo Alexandre pediu que a deputada me acompanhasse, a deputada Rosana Vale, ela me acompanhou nessa audiência com o ministro. Eu fui lá e conversei com o Tarcísio, apresentei esse projeto para o ministro, e o ministro avaliou, a início passou para as outras cidades, porque era uma reunião que compunha várias cidades, e nessa audiência, que durou mais de 1h30, ele voltou ao assunto quando terminou a reunião e disse que ele entendia que esta obra poderia ser feita por meio da concessão da rede ferroviária. A concessão da rede ferroviária foi revista e foi feito um novo período de concessão para a MRS e foi acrescentado dentro desse termo de concessão a obrigatoriedade de que a MRS executasse essa obra. Dessa forma, quem vai fazer a aplicação desse recurso é a MRS. Essa obra demanda cerca de 50 milhões de reais. Eles agora, fizemos agora a assinatura de um termo de compromisso com a MRS, conduzido pelo prefeito, né? A gente fez um termo de compromisso de que a MRS faz a travessia das linhas férreas, ela tem um prazo para execução disso, até porque isso está no termo de concessão, a Agência Nacional de Transportes Terrestres é que fiscaliza essa concessão, e o município, de outra parte, fará a execução de uma estação de bombeamento na foz do Rio Lenheiros, lá perto da Avenida Augusto Barata, para que essas águas entrem nessa bacia de retenção que foi dragada lá do Rio Lenheiros e tenha o bombeamento posterior para o estuário. Então, esse termo de compromisso foi assinado entre as partes. Pela Prefeitura, ficou a parte da execução da estação de bombeamento. Não é uma estação que vai custar barato, não. Ela custa 163 milhões de reais. Vai ser feita uma licitação para essa obra. Os técnicos da Prefeitura tiveram que fazer a elaboração desse projeto e nós conseguimos concluir esses projetos. Vamos lançar essa licitação em breve, tá? E a MRS ficou responsável pela travessia. Ela também vai gastar ali cerca de 50 milhões, tá? Então, não é uma obra barata das duas partes, o município vai ter que aplicar recursos, são 8 bombas que vão estar dentro da estação de bombeamento. Para você ter uma ideia, a estação que nós construímos, que o prefeito Rogério entregou no bairro do Jardim Castelo, a gente chama de estação elevatória com comporta 7. Essa vai ser a estação elevatória com comporta 6. Nós temos uma denominação para várias estações que estão planejadas no município de Santos. Essa que foi entregue pelo prefeito Rogério Santos, ela tem 3 conjuntos de bomba. Cada bomba dessa tem 2 metros cúbicos por segundo. Então, você imagina, você está jogando 2 caixas d'água pela janela por segundo. Lá são 6 metros cúbicos por segundo na 7. Na estação elevatória 6, serão 8 conjuntos de 3 metros cúbicos por segundo. E essa água é bombeada, Wagner, se me permite? Para onde ela é bombeada por dutos subterrâneos e sai na foz do próprio rio Lenheiros lá na frente. Perfeito. Depois do sistema de comportas. Perfeito. Ou seja, você retém a água do mar para não entrar a maré, e lança o bombeamento posteriormente à comporta. Dela voltar para ela não ter o retorno. Perfeito. Então, é um conjunto razoável de bombeamentos, até porque aquela bacia é a segunda bacia de drenagem de maior volume que a gente tem. A bacia maior que nós temos seria ali da Jovino de Melo, e ali a Jovino de Melo é uma situação muito pior, porque ela recebe águas não só do morro, mas também de São Vicente. Toda a água de São Vicente, desde ali a Avenida Presidente Wilson em São Vicente, aquela região ali do Carrefour, bairros, né? Toda aquela região vem para Santos.
Ela não vai para a praia do Gonzaguinha. E eu ouvi uma história, Wagner, se me permite, Marco, que após obra do VLT, houve ali uma interrupção na passagem da água de São Vicente, que seria em sentido ao mar. Ela não existe mais. Então, consequentemente, o que já voltava para Santos, agora volta em praticamente 100%. Não é verdade que o VLT causou isso. Na verdade, isso já vem há muitas décadas. Então, anterior aí. Então. Já vem há muito tempo. Anterior ao VLT. Existia uma saída da drenagem de São Vicente que saía na praia do Gonzaguinha. Isso. E essa saída foi fechada há muitos anos. Então, foi anteriormente à obra anterior. Segundo alguns relatos históricos que a gente tem, isso foi feito na época em que a Zona Noroeste ainda tinha ali algumas plantações, cultivos. Nossa, né? Então, se usava isso como uma área de reservação de água pluvial para poder fazer esses cultivos. Mas algumas obras foram gritantes para causar esses problemas na cidade de Santos. Por exemplo, a própria Avenida Nossa Senhora de Fátima. Era a antiga linha 1. Sim. A linha 1 do bonde. E ela foi feita como um dique de separação, ela foi aterrada e aí segregou o bairro da Caneleira, por exemplo, que tem um problema muito sério de inundações, porque as águas descem no morro e ficam represadas ali entre a Nossa Senhora de Fátima e o restante das saídas de drenagem. A própria Martins Fontes, ela foi executada dessa forma, como um dique, e a ferrovia causou também esse problema, porque segregou alguns rios da cidade de Santos, lá na época, quando foram construídas as ferrovias, a própria Via Anchieta, e segregou as passagens de água naquele momento. Aí você falou aqui de um assunto interessante. Quando se fala de viadutos ou pontes que estão lá no Rio Grande do Sul, e eu até ouvi um comentário técnico desse assunto, que agora já estão revendo as cotas, os níveis que essas pontes foram executadas, que elas vão ter que ser executadas num nível mais alto. Sim. Ora, vejamos essa questão. Quando chove forte em algumas regiões, principalmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina, estão acontecendo essas ocorrências, os níveis dos rios sobem até 30 metros. Você imagina, Eduardo Santana, você ter a água subindo ao nível do 6º andar de um prédio. É muito volume de água. É um absurdo isso. Então, algumas pontes, até aquela ponte em Arcos, que tem lá na região da Serra de Rio Grande do Sul, eles já estão até revendo esses projetos e eles acham que já não cabe mais que essas passagens, a própria BR-116, segregando áreas de regiões onde tem cultivos e elas ficam inundadas. Todos os jornais hoje de circulação nacional citam a alagada maior rodovia do Brasil e estrangulamento Rio Grande do Sul e tem duplicação questionada. Vários trechos, né? E aí é o que você está falando. E eu ouvia a autoridade do Rio Grande do Sul citando que algumas obras de arte criadas vão ter que ser colocadas no chão e mudar como elas funcionam. Isso é um problema também, né, secretário? Porque você, com o passar do tempo, tem mudanças, né, climáticas, e essas mudanças também trazem, como você acabou de citar, o fluxo. Eu vejo imagem aqui que vai passando a rodovia no meio e água dos dois lados. Então, você imagina um volume de água desse passando por tubos. Isso não resiste, uma estrutura dessa não vai resistir nunca. Então, o Brasil tem que se repensar em planejamento, a gente está falando isso no começo do programa, e realmente a gente tem que ter uma visão das coisas que podem acontecer, né? Então, às vezes, os projetos não são adequados para as realidades do que vem aí pelas mudanças climáticas no Brasil. Eu não sei, Marcos, se você viu, eu aqui não faço apologia a candidato a vereador nenhum, mas quando se propõe alguma coisa, a gente tem que dar nome às pessoas. Eu não sei se o secretário tomou conhecimento, até anotei aqui rapidamente, projetos de lei contra enchentes, né, que prevêem aí a aplicação no conceito de cidade esponja. O Wagner vai explicar para a gente o que é, se tem eficácia, se vale a pena ou não. E o temor, né, que aconteceu no sul do país, se possa acontecer na nossa cidade. Então, esses projetos de lei foram apresentados na Câmara de Santos na última semana, na última quinta-feira, e foram apresentados pelo vereador Adriano Piemonte, do União, e o Fabrício Cardoso, do Podemos, como método de obra de contenção de enchentes e de alagamentos. Ô, Marco, nessa hora, a mobilização da sociedade é importante. A gente, quando elege um vereador,
A importância de se eleger vereador, claro que existe. Tem gente que fala, eu não voto, mas existe importância, principalmente quando esse vereador tem olhar para prover projetos junto com a administração, com o executivo, porque quem executa é o executivo, é a prefeitura. Mas precisa propor também, entender isso e achar. Nós vemos num momento que não dá mais para ter representantes públicos apenas num olhar de cima para baixo, achar que só vou cobrar da prefeitura. Não, você tem que entender o problema e propor também soluções. Eduardo, eu acho que é fundamental é uma mudança de mentalidade, de interpretar recursos para obras de infraestrutura, de contenção de catástrofes naturais, não é gasto, é investimento. Exato. Porque, por exemplo, o Wagner estava falando sobre a entrada da cidade. Você imagina o prejuízo e o transtorno causado quando aquela área da cidade ali alaga. As pessoas que perdem compromissos, uma carga que demora mais a ser transportada, uma viagem com um motivo médico que deixa de ser realizada ou atrasada. Quer dizer, qual que é o prejuízo disso daí tudo, né? Então, quando a gente fala em investimento em obras de drenagem, comportas, piscinões, a gente está falando de investimento. Está falando de melhorar a produtividade da nossa economia, melhorar a qualidade de vida das pessoas, até salvar vidas, né? Então, é fundamental que todos nós, inclusive os agentes públicos, tenhamos essa consciência de que estamos fazendo investimento. Portanto, é fundamental que a gente também reconheça os esforços de vereadores quando eles atuam nesse sentido, porque muitas vezes o político ele quer privilegiar aqueles assuntos mais, entre aspas, populares, que têm mais engajamento na sociedade. E quando essas questões que afetam diretamente a qualidade de vida, elas ficam em segundo até terceiro plano. Sim. Porque você investir, por exemplo, em um canal de drenagem, uma obra subterrânea, isso daí não é uma obra visível à população, né? Não é um cartão postal, aquele conceito, né, Marcos, mas isso aí interfere diretamente na qualidade de vida das pessoas. Né? Na hora que ela é necessária, ela é exigida. E eu vou pegar aqui, ó. Quando é errado é que aparece. Né? O Clarindo do Chico de Paula, ele diz realmente que ali a região, o Clarindo, perdi a maior parte da sua pergunta, mas eu tinha lido ela. Ele diz que a maior parte de Chico de Paula, Saboó, sofre há muitos anos, ele espera, louva, reza. Ele diz que como cristão, para que essas obras aconteçam, seja ali. Ele diz que a sua informação é muito correta, ele mora ali desde criança e espera que isso aconteça, porque quando chove demais, muita gente perde o que tem. O Rubens da Vila Nova, depois está perguntando, e eu me recordo que eu vi semana passada, se não estiver equivocado, o secretário Wagner Ramos estava numa reunião onde vários representantes da empresa que está fazendo o VLT, houve uma cobrança do Ministério Público, através da procuradora Almáquia, e eu vi lá o secretário participando, porque a obra é do Estado, mas está no município, e o município não se faz de rogado, né? E o José Eduardo Imbaré, ele faz aqui crítica, dizendo, estamos no ano de eleições, né? Então, temos aí uma candidata, temos aí o prefeito, e por que só agora foram feitas as obras? José Eduardo, eu vou passar a palavra para o secretário, mas eu vou dar um exemplo aqui, ó. Isso aqui o secretário me dá de presente toda vez que vem no programa. E não é esse ano. É desde que o secretário está na pasta, e olha, não é uma folha, são várias. Olha aqui, Zé, tá? E não é uma cópia, uma folha, a primeira é igual à segunda é igual à terceira é igual à quarta. Não. Aqui o secretário me presenteia, e eu gosto desse presente que eu fico lendo aqui. Até a gente fica olhando se tem alguma coisa perto da gente aqui, né? Mas são obras novas. Né? Então, muita obra nova aqui. Não é. Explica para o Zé Eduardo do Imbaré que não é uma obra e não são obras feitas no ano eleitoral. Primeiro, que tenha uma espera pelo recurso. Quando o recurso chega, independentemente de eleição, existe uma programação dessa... Bom, Wagner, você explica melhor do que eu. Bom, primeiro, eu como técnico, eu vivi tudo o que aconteceu desde o início do governo Rogério Santos. Para a gente poder lembrar, quando começou o governo do Rogério, nós enfrentamos uma pandemia de Covid que afetou em muito essa cidade. Vários serviços foram paralisados, a prefeitura não parou, logicamente, de trabalhar, mas vários serviços foram paralisados a nível de convênios, liberação de recursos. Muitas das vezes a gente teve que parar as equipes técnicas para promover outras ações que não fossem exatamente essas obras listadas aqui, que eu estou apresentando no programa, e que são de ciência de todos, que são publicadas, inclusive, pela
pelo Diário Oficial, porque é uma transparência que a gente tem que cumprir, é obrigação nossa fazer isso, mas eu queria comentar assim, quase 2 anos da nossa tarefa técnica do município, da questão da saúde e da engenharia, nós tivemos que promover ações diferentes daquelas que nós estamos agora fazendo nessas obras aqui. Nós tivemos que fazer recuperações de hospitais, fazer UTIs dentro de hospitais, construir unidades para poder atender a população, e isso o prefeito fez com muito louvor. O prefeito Rogério, ele se dedicou integralmente a essas questões para salvar as pessoas que estavam com problemas de saúde decorrentes da Covid. E essas ações nos demandaram de tal forma que nós praticamente paramos a execução de projetos ou de pedidos de convênios para a liberação de recursos para a execução dessas obras. Passado esse período, nós conseguimos trabalhar e solicitar os recursos necessários para várias intervenções previstas e dentro do planejamento do município. E essas ações, depois desses 2 anos do governo inicial do prefeito Rogério, nós conseguimos agora prosperar com uma lista de cerca de 130 obras que estão em curso no município. Então, não concordo com a opinião de que essas obras são somente no final do governo como uma demonstração eleitoral. Não, não são. E até porque essas obras, se nós colocássemos todas elas em prática, e ainda tem obras que vão ser ainda executadas, nós paralisaríamos o município por tantas intervenções necessárias. Ô, secretário, nesse seu mapa aqui, o Marco, eu estou vendo, do último programa que o secretário fez conosco, aumentaram o número de obras aqui. Nós temos coisas novas aqui. Eu gostaria que até enumerasse quais as obras nesse momento. Eu só queria acrescentar só uma coisa, Santiago, vou até falar uma coisa aqui que é importante. Todos esses planejamentos aqui, eles vão ficar para o próximo mandato também. Não tenho dúvida. Então, não acabam nesse governo, eles continuam. E esse planejamento do prefeito, ele não está querendo dizer que, olha, eu vou fazer as obras aqui, quando entrar o outro governo, se eu perder a eleição, eu não vou deixar nada em sequência. Não. Existe um planejamento de obras que vão prosseguir no próximo mandato. Então, não é uma questão política aqui que está se dizendo. Aqui é um planejamento para a cidade. Não é uma questão de seja Rogério ou seja outro prefeito. Não, não é isso. Isso aqui é o que está até planejado. Até porque a Secretaria tem isso planejado. E vai ser feito. Tem serviços já contratados, tem verba já destinada. Tem licitação. Acabei de citar a estação de bombeamento, que vai ser lançada a licitação. Aliás, já está em curso aí a licitação. 163 milhões nessa obra. Você acabou de falar aí, tem o Parque Palafitas, que nós vamos fazer as obras também, que é um empreendimento novo que a gente prevê aí da questão de reordenar aquela ocupação das áreas dos mangues e ter aí um planejamento social e ambiental de forma mais adequada. Tem obras de drenagem que estão planejadas, tem pavimentações de áreas do José Menino, tem obras de encosta que vão ser iniciadas. Agora, Wagner, eu só queria acrescentar, não é nem questão de defender o governo de plantão, não, mas eu acho que é uma questão, eu como jornalista, tem que restabelecer tem que ser justo, né, Marco? Os fatos aqui, né? E eu acho que a obra que mais impacta hoje no cotidiano do cidadão santista é a obra do VLT. Sim. E não é uma coisa que foi pensada do dia para a noite. Nós falamos do VLT desde a época quando o prefeito era João Paulo Tavares Papa. Né? Então, quer dizer, é um projeto que vem sendo gestado, vem sendo implementado ao longo dos anos, né? Uma série de percalços, de imprevistos, de problemas, inclusive com ações do Ministério Público. E a percepção que eu tenho é que, por ser a obra que mais impacta o cidadão santista, eu acho que houve uma falta ou de planejamento ou de execução da empresa responsável pela obra, que foi contratada pela MTU, pelo governo do Estado. Eu entrevistei o presidente da CT, o Antônio Carlos Gonçalves, que ele participou do programa Ponto de Vista. Ele deixou muito claro que em algumas frentes de trabalho houve, sim, uma certa desencontro no próprio trabalho da empreiteira, porque um trecho no centro, não sei se perto da rodoviária, a empresa entrou com as máquinas, quebrou
a via, e ao invés de já colocar a frente de trabalho para dar continuidade ao serviço, a via ficou quebrada ali, ficou interditada, e não podia liberar o trânsito, e a frente de trabalho não entrava ali com os operários para dar continuidade ao serviço, né? Então, a percepção que eu tenho é que houve, sim, um problema na empreiteira, né? E a gente tem que, sim, cronograma da obra por VLT. Cobrar, sim, que a celeridade dessa obra, a percepção que eu tenho é que houve um desencontro entre o que foi planejado e na hora de executar a obra em si. Uma boa parte dessas intervenções são obras de drenagem, né? Então, eu acho que a empresa que planejou falou assim, olha, é muito mais complicado do que eu imaginava, então vai demorar muito mais. É importante, eu vou ser testemunha aqui, nós morávamos numa outra via, eu vou citar aqui, a famosa, acho que a mais famosa de Santos é a Rua Goiás, que ficou a notícia no Brasil inteiro, mas vamos lá. Eu me reportei ao secretário, o secretário, na ocasião, vai se lembrar, eu cheguei a conversar com o engenheiro, me atendeu com muita educação da empresa que ela fazia obra, que é contratado pela Sabesp, era uma obra da Sabesp, mas esse engenheiro mesmo me falou, eu estou sendo apertado por tudo quanto é lado, e a própria prefeitura, a secretaria, está me cobrando prazo, está me cobrando velocidade na obra dentro da responsabilidade, né? Hoje a gente tem a Goiás liberada, mas, o Wagner... Não estamos satisfeitos. Então, eu ia te perguntar. Eu sei que a obra não está 100% do que deveria ter ficado. Não, porque o asfalto não está bom, não está de qualidade. Exato. E já pontuamos isso, inclusive tem uma reunião hoje marcada com a Sabesp para discutir esses assuntos. E do VLT, apesar de ser uma obra do Estado, teve a cobrança da Procuradora do Meio Ambiente, a Procuradora Almac, você nos fez de rogado, esteve presente, então, também a empresa... Mas a gente sabe que a prefeitura não executa essa obra. Ela está acompanhando, o prefeito mesmo, Rogério Santos, cobrou do governador, cobrou da empresa, e o governador não se sentiu confortável com aquilo, cobrou a empresa, cobrou os responsáveis, mas a gente sabe que a obra depende de tempo, depende da condição do clima também, uma série de fatores. Agora ele entrou por uma obra na Conselheiro Nebias que estrangula o trânsito, Conselheiro nas vias mais movimentadas da cidade, e como é que tem sido o olhar da prefeitura, da sua secretaria? Bom, o que eu entendo, assim, nós vamos ainda passar por momentos muito graves da execução da obra do VLT. Apesar de a gente estar com as intervenções ali no centro, o maior ponto de conflito, e porque uma obra causa essas questões mesmo, será o cruzamento ali da Campos Melo com a Francisco Glicério e o trecho da Conselheiro Nebias também com a Francisco Glicério. A Francisco Glicério ela vai ser travada por essa obra do VLT durante um período. Então, você imagina esse trânsito todo que flui pela Francisco Glicério sentido ao José Menino, que não vai poder passar ali naquele local, porque vai ter que fazer ali conexão da linha do VLT em direção a Campos Melo, que é o sentido que vai para o centro, e no retorno... Deixa eu entender, Wagner, que os ouvintes já perguntaram. A gente tem agora essa obra avançando no sentido centro, praia do VLT, pela Conselheiro. Ela vai fazer qual sentido agora? Ela vai interligar com aquela linha que já existe? Ela vai interligar. Então, você tem o sentido que vai para o centro, entra na Campos Melo. Pois não. Para fazer isso, você tem que fazer uma conexão em curva da linha do VLT que vem ali pela Francisco Glicério e se conecta na Campos Melo. Essa curva vai cortar a Francisco Glicério na pista Ponta da Praia José Menino. Essa intervenção é um dos bloqueios. Vai ter que fechar ali aquele trecho e vai ter que ter desvios. O outro trecho é do VLT que vem pela Conselheiro Nebias e adentra a linha do VLT sentido ao José Menino. Então, ao contrário. Então, esses dois pontos vão ser gravemente interceptados na Francisco Glicério. E não tem muitas alternativas de trânsito. As alternativas, uma delas, a gente gritando em relação a isso, é que a Sabesp tem que liberar Goiás. A Goiás é uma das vias de ligação. E uma via estreita, mas com muito fluxo. A própria Azevedo Sodré, eu tive que fazer aquela obra com a empreiteira, a gente tem que fazer ela rapidamente, porque a gente sabia que isso ia acontecer. Sim. E nós temos outras obras previstas para a cidade de Santos que nós estamos segurando para poder executar,
porque se a obra do VLT não conclui, nós não podemos entrar em outras pavimentações. Vocês têm obras ali acontecendo no Canaã? Canaã também é uma intervenção que a gente tem aí que entregar rapidamente. A gente pretende entregar em setembro, tá? Pavimentação do Canaã, mas nós temos investimentos que foram já financiados, nós temos financiamentos de outras obras, Canal 2, por exemplo, nós temos a pavimentação do Canal 2 prevista. A da praia, nesse momento toda está suspensa, porque senão vai virar causa. Lógico, se a gente entrar na praia agora, e nós toda vamos... a orla que vocês querem fazer, né? Até brinco, às vezes, com o meu pessoal técnico, que eu falo assim, acho melhor a gente dar férias para a cidade de Santos, porque senão a gente para tudo. Foi por isso que eu falei no início do programa que a gente tem que ter planejamento. Tudo tem que ter um planejamento. E a CT é um dos fatores que a gente senta sempre e discute aquilo que pode ter ou não pode ter intervenção. Para vocês terem uma ideia, quando a gente fez a intervenção no viaduto Aristides Bastos Machado, nós tivemos que entregar a obra em tempo recorde. Nós fizemos aquela intervenção porque a gente sabia que, se a gente não terminasse, qual a opção que o santista ou o turista ou quem quer que seja teria para sair da cidade de Santos se parasse a João Pessoa, se parasse a Visconde São Leopoldo. Você hoje tem a opção de subir o viaduto ali, sair do túnel, pegar o viaduto e sair de Santos pelo viaduto que foi reformado. Imagina se essa obra atrasasse. Então, isso tudo é planejamento. Para isso é necessário. E eu queria só citar uma coisa que eu esqueci. Eu te falei para vocês que são 2 pontos distintos do Saboó que nós temos intervenção, mas tem uma outra estação de bombeamento que vai ser feita pela Ecovias, que vai ser ali no terreno ao lado do supermercado Açaí. Pois não. Então, são 2 sistemas de bombeamento. É uma área, se eu não me engano, pertence ao próprio Estado, não é isso? Aquela área do Estado. O Açaí utilizava aquela área lá, não vai poder utilizar, porque a gente vai pegar um pedaço daquele terreno ali, que é do Estado, e ali, por conta do Estado, entender que, se não fizesse aquela obra, a entrada de Santos ficava paralisada. Isso tudo foi discutido também pelo governo Rogério Santos, a gente discutiu com o governo do Estado, e essa obra vai ser feita pela Ecovias. E é uma parte da Ecovias, uma parte da Prefeitura, porque a Prefeitura vai ter que levar dutos até o estuário lá na frente. Então, também nesse caso, são 2 termos de compromisso que foram assinados. Um dali do Rio Lenheiros, que foi assinado, que o pessoal entendeu quando me manifestei, e o outro que foi assinado também agora pelo prefeito, que é o termo de compromisso com a MRS para passar esses dutos por baixo da linha férrea. Não se faz nada sem ter esses compromissos. Sim. E isso foi agora assinado pelo prefeito, e agora a Ecovias só está aguardando a liberação do licenciamento ambiental para executar essa obra. Então, é uma tarefa constante de vários documentos que têm que ser obtidos. Não se faz uma obra assim de uma hora para outra, a não ser que seja uma coisa emergencial. Tá? E a gente tem aí que enfrentar isso tudo para poder resolver. Eu vou a um rápido intervalo com a parte final do programa, e o Marcelo Ramos, do Estuário, ele mandou a pergunta. Marcelo, vou dirigir aqui ao secretário na volta, que ele diz o seguinte: ou o presidente da autoridade portuária, eu não coloco assim, viu, Marcelo, não defendo ninguém, mas ele diz que é um sonhador, porque tem saído aí constantemente. Na última sexta-feira eu citei na abertura do programa, Marcelo, não sei se você ouviu, o presidente da autoridade portuária declarou que para ele vai ser uma luta não haver nenhuma desapropriação. Segundo ele, apenas utilizar um galpão, um armazém naquela região. Eu não sei se isso é possível, eu, humildemente falando aqui, acho que não, mas o secretário tem uma visão, uma capacidade muito maior que a minha para citar. E também lembrar, não é apenas obra do governo federal e do Estado, tem a parte do município. E na volta, o Wagner vai falar, são muitas obras, muitas questões aí. Wagner, para a Sônia também, que está falando na ponta da praia, ela perguntou que eu mostrei esse planejamento aqui, mas isso é público. É público. As pessoas podem ter conhecimento. Sai no Diário Oficial. Pronto, é só acessar lá, colocar lá, relação de obras da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, que é CEINFRA. É feita uma publicação a cada mês, colocada uma listagem de todas as obras, os investimentos, os prazos,
isso tudo está lá demonstrado. E o Queiroz, que falou aqui da Bartolomeu de Gusmão, vocês são loucos, vão parar a praia? Não, é o contrário, acabei de citar, eu estou olhando aqui, ó, nas obras aqui, ó, José Menino, Pompeia, Gonzaga, Boqueirão, Embaré, Aparecida, Pão da Praia, não tem agora essa previsão. A obra vai acontecer, mas não nesse momento. Acabei de falar aqui, a gente sabe, o recurso financeiro foi obtido pelo município, mas a gente sabe que a gente não tem condição de executar essas obras agora e dependemos de um planejamento, lógico, temos um planejamento para execução, não nesse momento. Olha só, para finalizar aí por intervalo, o doutor Roberto Monteiro da Pão da Praia também nos honra sempre com a participação e desembargador do seguinte: as pessoas nunca estão satisfeitas. Se não temos obras, elas cobram por obras. Se tem as obras, elas reclamam das obras. Ora, temos que levantar as mãos para o céu, pois uma cidade que produz efeitos e tem tentado melhorar. Erros e acertos vão acontecer sempre. Eu, quando fazia parte da magistratura do Estado de São Paulo, da Justiça do Estado de São Paulo, cometemos erros e acertos também. Em obras é muito pior. Pense em reformar a cozinha do seu apartamento e tente transitar por ela durante a obra. Você vai reclamar durante toda a obra. Sim. Vai xingar o pedreiro, vai reclamar do eletricista, do legista, mas quando ela estiver pronta, você vai aplaudir e, se bobear, vai até pagar um pouco mais. Então, isso acontece com a cidade. Vejam, não reclamem, vejam o que está acontecendo com o nosso querido estado do Rio Grande do Sul. Faltaram obras e agora o preço é muito mais caro. Exatamente. O transtorno é temporário, mas o benefício é permanente. Deixa eu só citar uma coisa para vocês. Diga. Uma das partes das nossas obras, nós fizemos uma pavimentação e drenagem do Morro do José Menino, da descida do José Menino em direção à praia. A saída da drenagem é no Canal Zero. Para quem não conhece, o Canal Zero fica na divisa de Santo São Vicente. Exato. E nós temos que fazer a travessia da Avenida da Praia com essas galerias de drenagem. Que maravilha, hein? Então, quando a gente fez, logicamente, esse planejamento, a gente sentou com a CT, bom, vamos lá, o que nós vamos fazer? A grita, no momento, foi, agora não. Porque se a gente fizer isso agora, nós vamos travar a cidade de qualquer forma, porque nós só temos 3 passagens de São Vicente para Santos. Ou a gente vai pelo José Menino, pela Avenida da Praia, ou a gente vai pela Martins Fontes, ao norte, ou a gente tem o caminho que é ali pela Carvalho Mendonça, atravessando o morro no sentido zona noroeste, descendo do outro lado. Então, essa percepção de ter o planejamento vai, logicamente, em razão da vida das pessoas. Exato. Nós temos que ter previsões, saber exatamente o momento que nós vamos executar, e essa obra está sendo planejada para ser executada em frações, ou seja, interdita uma faixa, faz uma escavação, faz a execução, passa para outra faixa e assim sucessivamente. Então, não é uma coisa que falte planejamento. Nós temos os planejamentos, estamos em discussão para todas as intervenções e, logicamente, a gente tem a percepção que o VLT está impactando na cidade de Santos. A gente sabe disso, tanto que o prefeito chamou o governador aqui em Santos para que essa obra tenha uma conclusão. Pegar o caso da Campos Melo, levou mais de 1 ano para fazer aquela intervenção na Campos Melo, uma falta de planejamento, que eu entendo uma falta de planejamento da MTU e da empresa contratada para a execução dessa obra como um todo. Hoje se tem um prazo que o governador frisou ao prefeito, de que entende que consegue entregar até o final de julho a intervenção, e todos nós, técnicos da prefeitura, estamos acompanhando e cobrando que essas obras não tragam maiores impactos à cidade de Santos, não só na questão da drenagem, não só na questão das obras nas calçadas, tudo aquilo que está acontecendo, o fato da Dr. Cochrane, por exemplo, que caíram lá aqueles imóveis, tudo isso está sendo acompanhado pelos técnicos da prefeitura, e é lógico que o GAEMA também faz a sua atuação, cobrando não só o Estado, mas também o município, porque nós somos os zeladores
da cidade. Exato. E nós temos isso tudo documentado e exigindo uma resposta do governo do Estado para que isso seja feito de forma adequada. Virgínia, vamos ao rápido intervalo, estamos às 9h54, né? E só pegando aqui como informação também, obrigado ao Maurício aí, eu peguei essa matéria, não abri, mas ele cita São Leopoldo e Capela do Santana, os dois municípios foram muito inundados, né? E, segundo ele, a informação, ele tem parentes lá em São Leopoldo, antes e pós-rodovia ser duplicada, antes não tinha um alagamento. E eu fui olhar aqui as imagens que você citou, realmente as duas cidades, Capela de Santana e São Leopoldo, a rodovia fez 2 imensos lagos na enchente. Barragens, exatamente. E segundo você citou aqui na matéria, as duas prefeituras, através das suas secretarias com certeza de obras urbanas, disseram, olha, não dá para pensar de uma outra forma, não foi pensado e criou 2 barragens, eu estou vendo até a imagem aqui, 2 grandes lagos. A gente vai a um rápido intervalo e volta com a parte final aqui. Programa muito bom. O secretário Wagner Ramos, quando vem aqui, tem muitos assuntos para falar, não dá para falar de todos, mas a gente sabe que as coisas estão acontecendo. Vamos ao intervalo e voltamos já. Não sai daí não. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Modo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Enge Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/Bali. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior.
Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além Já estamos de volta às 10 horas em ponto. Eu ia falar 9 horas e 59 minutos. Deixa eu mandar um abraço lá para o Abreu também. Está lá em Campinas. Obrigado, Abreu. Se encontrar o Carlos Eduardo Xará, que está em Campinas também, né? Um abraço para ele. E ele disse se é verdade que o presidente Marcelo Teixeira vai construir uma arena em outro lugar e não mais a reforma na Vila Belmiro. Olha, eu vou ser bem leal para você. Cada hora se fala uma coisa. Se é a preocupação do presidente Marcelo Teixeira, mas não é fácil, não, fazer uma edificação, mudar o que é a Vila Belmiro, uma arena na Vila Belmiro, ali onde está, mas eu vejo com bons olhos um estádio no outro local. Para mim, seria no outro local. Preservar a Vila Belmiro, não fazendo ali. Mas, como eu não mando nada, né? Mas tem as conversas que permanecem do presidente Marcelo Teixeira com a W Torre, que não sei se a W Torre está com aquela saúde financeira como parceiros para produzir mais efeitos em arenas, não. Fico questionando isso também e até agora ninguém respondeu. Mas deixa eu aproveitar aqui, SOS Enchentes, ponto de arrecadação de doações para as vítimas de chuvas do Rio Grande do Sul, na Associação Paulista dos Médicos de Santos. Recado aqui pelo nosso querido presidente da associação, doutor Antônio Leal, na Avenida Costa 2388, em frente ao Bombeiro e o BAEP também, né? Água mineral, alimentos não perecíveis, material de higiene, fraldas descartáveis, roupas e também edredons, cobertores que possam ajudar os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. Pode mandar para lá. Todos os dias ela está aberta, até nos domingos, você pode levar na parte da manhã. Com essa doação, você vai ajudar muita gente. A Associação Paulista dos Médicos de Santos, na Costa 388. Wagner Ramos, infelizmente o tempo vai acabando para a gente aqui do programa, mas tenho certeza o Marco deve ter pergunta, mas eu não posso deixar de fazer a pergunta do Marcelo aqui, que ele cita que o presidente da autoridade portuária deve ter uma boa vontade danada. Mas primeiro, né, Marcelo, como você perguntou, eu não sei, tem lá o projeto, mas onde sairá do lado de Santos e também do Guarujá, Vicente Carvalho, o túnel. E ele acredita que não teremos nenhuma desapropriação. Eu já, com todo respeito, vou divergir do presidente da autoridade portuária. Mas, né, agora, o último fato do não licenciamento está pronto, precisa do licenciamento para essa obra acontecer, pelo lado de Santos, secretário. Como é que fica a questão de obras e a questão de onde partirá esta obra? Bom, a única certeza que se tem do túnel é aquilo que está submerso. Ou seja, aquilo que vai ser feito dentro do canal do estuário, a gente tem certeza da posição dele. Aonde vão ficar as alças de acesso ao túnel, tanto do lado de Santos quanto do Guarujá, ainda não se tem essa certeza. Esse projeto, quando veio a consulta do governo do Estado para o município de Santos, e recentemente essa consulta nova, o prefeito se preocupou em chamar os técnicos da prefeitura, discutir quais seriam as demandas, aquilo que seria importante para o município para que a gente tivesse soluções, e as questões foram abordadas da seguinte forma: o mínimo de desapropriações possíveis, essa é uma das questões, não se aceita viadutos na área urbana de Santos, tá? E que essas alças saiam principalmente das áreas das avenidas portuárias. Então, a gente entende que se a entrada do túnel do lado de Santos, ela tem que priorizar os acessos vindos das avenidas do Porto, porque a gente sabe que a maior parte do fluxo de caminhões não pode adentrar no município para poder fazer o acesso a essas alças do Porto. Então, esses projetos estão sendo feitos agora pela Ecovias, pela Autoridade Portuária, pela Artesp, estão sendo discutidos, e esses projetos devem ser apresentados ao município com essas soluções. Nós fomos em reuniões com os moradores do Macuco, preocupados, fizeram lá questionamentos para a prefeitura,
e a gente entende que a gente tem que aguardar os projetos para ter certeza daquilo que vai ser praticado. Houve uma proposta anterior pela Codesp de fazer um túnel em acesso com uma espiral, vamos dizer assim, um acesso em rotatória vertical que desse acesso ao túnel. Mas a gente entende que aquela solução também é um tanto arriscada por causa dos raios de giro desses acessos em direção ao túnel, e que aí caminhões, no caso, o próprio VLT, a gente está com aquela discussão de que o VLT tem que prosseguir para o Guarujá para ter uma conexão dentro dos dois municípios. Então, tudo isso é tarefa hoje do governo do Estado. O governador abraçou esse projeto, ele ia ser desenvolvido pelo governo federal e teve essa discussão entre o governo federal e o Estado, e o governador Tarcísio abraçou esse projeto para ele, e nós vamos esperar agora essas intervenções, tanto do lado do Estado quanto do governo federal. Por isso que o Pomini está também nessa condição desse trabalho para poder decidir definitivamente qual o projeto que vai ser apresentado para todos. Marco, última colocação para o secretário, depois eu passo para a minha última colocação também. Eu acho que um outro assunto que é muito importante, além dessa questão do VLT, é mais uma ligação entre Santos, né, Baixada Santista, na verdade, com o Planalto. E ontem nós tivemos na Associação dos Engenheiros um evento bem importante, capitaneado pela deputada estadual Solange Freitas, com relação à terceira pista da Imigrantes. Eu queria saber a opinião, o Wagner esteve lá, presente lá, né? Eu queria saber do Wagner a avaliação desse tipo de iniciativa e qual que é a preocupação que o Santos deve ter nesse processo aí. Também porque para reduzir os impactos que também essa terceira pista vai causar na nossa malha urbana. Bom, primeiro que, para mim, tudo é um princípio de estrangulamento de trânsito. Então, quando a gente fez o projeto da entrada de Santos, havia ali uma qualificação do acesso à cidade de Santos e foi pontuado naquele momento, e esse documento foi assinado tanto pelo governo do Estado como pela União, de que a gente ia dividir as tarefas. O município fazia parte dos acessos à cidade de Santos dentro do corredor de ônibus que a gente tinha previsão de executar. Fizemos um viaduto em curva ali na Martins Fontes para Nossa Senhora de Fátima e fizemos uma ponte de ligação entre a Zona Noroeste e ali a Via Anchieta, chegando ali no São Manuel. Essa era a nossa parte das execuções das obras que foram previstas nesse termo de compromisso que foi assinado entre as três partes, na verdade, o Estado, a União e o município. O Estado fez toda a requalificação da calha da Via Anchieta. A Ecovias fez ali viadutos, fez melhorias de acesso, segregou os caminhões em direção ao porto, como planejado lá atrás no projeto base, o projeto principal que foi elaborado. E a União ficou de executar o acesso da Via Anchieta diretamente à Avenida Augusto Barata, sem ter que passar pelo viaduto da Lemoa, que é onde trava todo o trânsito do acesso portuário. Então, a União não fez nada. A União não aplicou um centavo de recurso nessa obra. Tá? O que acontece agora é uma discussão que eu diria assim, emergencial. Nós chegamos ao ponto crítico de toda a intervenção que é necessária fazer. Nós temos que fazer essas intervenções de ligação da Anchieta em direção ao porto, e agora vem a proposta de uma terceira pista de descida da serra. Mas tudo isso, se não tiver um planejamento, se esse projeto não tiver uma outra opção de acesso à cidade de Santos ou ao lado oposto do estuário para poder ligar com as ampliações portuárias que foram discutidas ontem naquele evento, eu entendo que nós vamos ter outro gargalo na Via Anchieta. A Via Anchieta não pode ser considerado o único acesso à região portuária de Santos. A Imigrantes também não tem a ligação direta à cidade de Santos. Ela tem uma ligação que chega em São Vicente e não foi feita a conexão que foi prevista pelo governo do Estado lá atrás, na segunda alça da Imigrantes. Era para fazer uma ligação que vinha da Imigrantes, passava ali pela Avenida
eu não lembro na rua de São Vicente, mas passaria por São Vicente, pela Barão de Penedo, e seguiria pelo túnel do maciço da Zona Noroeste à Zona Leste, interligando na cidade de Santos. Então, é uma soma de fatores que foram previstos, foram planejados no passado e que, se não forem agregados nesse projeto da terceira pista, em nada favorecerão ao acesso tanto à área de turismo quanto à área de porto. E essas discussões, logicamente, a Prefeitura de Santos está muito preocupada. Estive lá ontem, participei lá como ouvinte, não quis me manifestar, até porque não faço parte daquela condução daquela discussão, mas eu entendo que, como secretário, isso tudo vai ser discutido não só na minha secretaria, como nas demais secretarias envolvidas da Prefeitura de Santos. Muito bem colocado pelo secretário Wagner Ramos, está aqui conosco. É uma discussão muito grande. Por exemplo, nosso querido Marcos Muniz e outros vários empresários questionam. E a duração, o tempo para que seja providenciada essa nova rodovia, também, quando estiver pronto, vamos precisar de outra. Já exauriu. E outra, vale lembrar que a Anchieta, que faz esse acesso dos caminhões, data da década de 40, onde os caminhões eram menores. A gente então tem um risco também pelo o estreitamento de rodovia, a carga e mais. Eu não sei se foi erro, Wagner, você como experiente... Eu só quero fazer mais um comentário. Tanto se fala da malha rodoviária, mas se esquecem que o porto precisa, na verdade, de ferrovia. Eu ia citar agora isso. É o básico disso. No Brasil, a gente tem uma utilização da rodovia muito maior do que a ferrovia. Em outros países, a ferrovia é o que manda o acesso portuário. Sabe o que eu ia citar, Wagner? Eu conheci, o dia que ele conheci, foi o dia que eu conheci o falecido secretário João Otaviano. Ele disse aquele dia, meu jovem, nós não precisamos apenas de rodovias, nós precisamos entregar rodovias, mas chegar ao porto por ferrovias. E eu perguntava para ele, mas como fazer para descer a serra? Ele falou, temos técnicos, temos engenheiros e temos tecnologia para isso. Se abandonarmos o modal ferroviário, vamos estrangular o Porto de Santos eternamente. E mais do que isso, além de você prestigiar mais o modal ferroviário, você tem que encontrar uma solução logística para você poder escoar as cargas containerizadas pela via férrea. Sim. Porque hoje, praticamente toda a carga que vem em container, vem e vai de container pelo Porto de Santos, vai em caminhões, né? Então, se você achar uma solução em que você possa transportar essas cargas nos cofres de containers pela ferrovia, você vai acabar desafogando. Ele deu até uma ideia, Marco. Você tem áreas ali, por exemplo, ele citava no Demarque, em São Bernardo, as cargas podem vir de caminhão e descem de trem, você desafogaria muito, sem contar os outros ramais ferroviários que viriam direto. Ele falou, o Marcos, você está aqui, o Marcos Muniz, não dá para trazer soja de Sorriso, no Mato Grosso, por caminhão. E outra coisa, você tem áreas que, por exemplo, o grande produtor, ele não tem silos hoje. O que eles estão fazendo? Eles estão colocando em caminhão e mandando para cá. Exato, então, direto. E você tem uma perda considerável desse produto também em rodovia, porque vai caindo e vai danificando muito. O tempo já estourou, só para não dizer que eu não perguntei, a Caterine, que ela está falando do centro, ela pergunta a questão do Parque Valongo. Como é que estão as obras? Se entrega mesmo agora no meio do ano? Porque ela disse, a festa Inverno Santos vai acontecer lá no parque, lá. Será que não anteciparam? Com a palavra o secretário. Essas obras estão sendo conduzidas pelo secretário Felipe, que é da Secretaria de Prefeituras. É uma obra de grande interesse do município, porque a gente entende que essa integração da cidade com o porto é importantíssima para a gente. Então, já está em fase de conclusão lá, eles estão terminando as intervenções para entrega em julho, e aí se pretende, o prefeito, inclusive, já lançou a convocação das entidades para poder utilizar o Parque Valongo como a área onde vai ser feito o Festa Inverno, né? Então, nós, inclusive, hoje recebemos convites da própria administração para que os técnicos de outras áreas, né, porque são várias áreas da cidade de Santos, e aí os técnicos também estão sendo convidados para visitar as instalações e perceber as atividades que lá vão ser desenvolvidas. Eu quero liberar o secretário, mas essa aqui não posso perder. O Cássio Hereditário, aí Santa Catarina, está dizendo o seguinte, por gentileza, Eduardo, é a primeira vez que participo, sou amigo do Ayrton, é o seguinte, pergunte para o secretário, aqui tivemos aprovado um projeto que unirá Itajaí Navegantes num túnel subaquático,
Vocês falam aí na Baixada Santista, que eu não conheço, um túnel imerso. Qual é a diferença do imerso do subaquático? Eu não vou nem pensar em responder. Com a palavra ao Wagner aqui. Bom, primeiro que é mais fácil explicar assim. Você constrói o túnel do lado de fora. Depois você vai lá no local onde você quer o túnel e desce ele. É o túnel imerso. O caso do túnel subaquático é uma execução que provavelmente o solo dessa região aí, em Itajaí, permite você fazer a perfuração do túnel. Então, ele é um túnel que está submerso, né? O imerso você constrói fora como um grande navio que você vai lá e coloca no lugar e afunda ele lá e ele vai usar o túnel no local. Agora, a sua pegadinha para mim não vai colar. Eu vou passar para o Marco e para o secretário. Para mim? Ele diz o que sai primeiro, o nosso túnel Itajaí Navegantes ou o Santos Guarujá? Bom, o que tiver dinheiro. O que tem dinheiro, eu acho que sai antes. O de Itajaí Navegantes conseguiu um empréstimo do Banco Mundial de quase 500 milhões, claro que 80%. O Banco Mundial as dimensões e complexidade da engenharia de cada eu torço muito que saia esse túnel aí, Itajaí Navegantes, porque eu passei por aí de balsa, aí, de carro, e eu vi que é bem complicado. É um lugar muito bonito. E eu entendo que vai ajudar bastante aí. E o nosso aqui, a gente vai torcer também para que saia também. Quem sabe ambos não sejam produzidos em breve, né? Que nós tenhamos essas suas travessias. Marco, obrigado mais uma vez aí. Agora não vai fugir da resposta, hein? Não vai dar uma de PSDB aqui. Sai o primeiro nosso ou deles lá? Vamos sair simultaneamente. Ei, continua no PSDB, o nosso aqui no Marcos Santana. Gostei, foi bem, mandou bem. Que ambos saiam simultaneamente, que será importante para o Sul, lá para Santa Catarina, e para nós aqui também, né, Marco? Obrigado, Marco, mais uma vez pela presença. Eu que agradeço o prestígio aqui, pode contar comigo sempre. Um abraço a todos e boa sorte. E qual é a próxima peripécia das entrevistas aí do Marco Zero? E agora eu estou me concentrando as energias aí na finalização do livro sobre o Jornal Cidade de Santos. Maravilha. Tem episódios bem interessantes. Um deles é sobre a luta do jornal no resgate da autonomia política de Santos. Isso. Porque Santos, durante a ditadura, teve os seus direitos políticos cassados. O cidadão santista teve aviltado o seu direito. O pai do Paulo Alexandre, né? O Paulo Barbosa, que foi o último prefeito. O último prefeito nomeado, né? E ele, olha só, eles diziam democrata, porque uma das revelações que o livro vai trazer é que o Paulo Gomes Barbosa, ele dizia que ele só aceitou ser o prefeito biônico. Chamava de biônico, se fosse o último prefeito, porque a partir daí ele ia conduzir um processo de redemocratização da cidade, né? E de fato isso aconteceu. E o primeiro prefeito eleito foi Oswaldo Justo, né? Justamente. E a coincidência é que o último prefeito eleito antes dessa intervenção foi Esmeraldo Tarquínio Filho, que teve os seus direitos políticos cassados, e aí, a partir daí, a cidade teve que sofrer com prefeitos indicados pelo governo federal. E depois, no restabelecimento da autonomia política de Santos, o vice-prefeito eleito foi Esmeraldo Tarquínio Neto, filho de Esmeraldo Tarquínio. É isso aí, muito bem lembrado. Sucesso, então, e quando for lançar esse livro, me avise, já estou ávido por ler esse livro, e eu quero agradecer demais essa figura aqui, que eu digo que ele empresta o tempo dele. A gente roubou, o telefone dele tocou umas 500 vezes aqui, ele não atende, mas é muito importante. Só notícia boa, né? Não, mas é assim, eu não estou atrás só de notícia boa. Wagner, está precisando de ajuda, Wagner? Mas assim, é o que o nosso querido doutor Roberto citou aqui. Não dá para fazer obra sem fazer bagunça. O cara que conseguir fazer obra sem fazer bagunça, ele não é desse planeta, ele deve ser um ET ou então um emissário de Jesus Cristo. Mas quero agradecer demais ao Wagner Ramos, secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos de Santos, CEINFRA, que é xingado todo dia por boa parte da população, mas quando acaba a obra vão falar assim, pô, ficou bacana, gostei. Porque assim, satisfeito ninguém fica no antes, mas no depois todo mundo lembra que ficou bacana, né? Bom, um abraço a todos, Deus abençoe. A todos nós, amém. Bom trabalho, continue assim. Olha, e como disse o secretário, não é obra agora, é obra... Quem quer que esteja no ano que vem na prefeitura, as obras têm que continuar. Ela não tem plaquinha com data de validade. Não tem nome. Ela tem que prosseguir, e a gente torce por isso. Virgínia, vamos embora, estouramos o tempo. Participação de Helene Ferreira, bom dia. Bom dia para também, né? O pessoal lá do Sul, que eu não pude falar o nome, o seu Sérgio, o seu Bedim, o Romeu, todo esse pessoal que acabou apagando a tela aqui. Peço desculpas, mas o pessoal do Sul está de olho aqui na gente, né?
Esse negócio de exportar o Wagner para lá não dá certo, não. Deixa ele aqui. Tá? Tchau para vocês aí também. Ótima terça-feira. A gente está de volta amanhã com mais um Ponto a Ponto aqui pela Rádio Star News. E por todas as redes sociais você nos vê e nos ouve. Tchau. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.